Bem-vindos a mais um vídeo do Família Palmeiras, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Vamos dar uma olhadinha aqui no forte aqui do canal do Pacincani, onde ele falou muito aí sobre as possíveis chegadas no Verdão para 2023. E será que o John Arias vem para o Verdão? Fique até o final do vídeo para você descobrir e já deixe aí no comentário a opinião de vocês. Vamos embora pro vídeo. Palmeiras! É o John Arias, ele que é aí jogador do Fluminense, campeão da América, um dos destaques da equipe do Tricolor das Laranjeiras na Copa do Mundo de Clubes. Esse cara está na mira do Palmeiras dentro dessa próxima janela de transferências. Mas o Palmeiras não tá sozinho. Eu já disse isso aqui algumas vezes, né? Jogador bom é jogador que chama a atenção demais de um time. E nessa você vai ter que tentar trazer jogador que esteja nessa bola dividida. Porque o Flamengo também está na procura do John Arias. Entre Palmeiras e Flamengo, mais uma vez, agora fora das quatro linhas, será que o Palmeiras leva mais um chapéu do Flamengo? Será que o Palmeiras leva mais uma taca do Flamengo? Agora, não precisa do critério esportivo, vai ter que lidar com o seu diretor de futebol se quiser a contratação do meia atacante colombiano. É o momento do Palmeiras conseguir trazer e dar uma resposta para sua torcida antes mesmo da temporada começar, Facincani? Bom, vamos lá. O John Arias, ele, depois do Mundial de Clubes, está literalmente zerado em estatísticas. Wolverhampton afundado na zona de ajuda, tá? Não é o John Arias. O clube não ajuda. O Wolverhampton virtualmente está rebaixado já para Championship do ano que vem, ou no caso da próxima temporada, da 26-27. Não vejo nenhuma condição do Wolverhampton se mudar o seu padrão para conseguir a permanência na Premier League. E o John Arias entende que esse momento da equipe pode refletir também, eu acho muito difícil, claro, mas em o ritmo de jogo que ele necessita e competitivo para a Copa do Mundo, em que ele é titular absoluto da Colômbia. E já a gente vai falar muito também dos grupos sorteados nessa sexta-feira da próxima Copa do Mundo, tá? Então, surge essa possibilidade, menos de 6 meses, da venda dele do Fluminense para o Wolverhampton de cerca aí de 15 milhões de euros, com bônus que poderiam chegar a 20 milhões e bônus que obviamente não serão batidos, porque o Arias está zerado. São 18 jogos e zero. Zero gol, zero assistência e nem pela seleção colombiana também nesse período de eliminatória. Então, o nome dele voltou a ser cotado por aqui e os empresários que lidam com a carreira do John Arias ofereceram o John Arias para os principais clubes aqui do Brasil. Só que os dois que têm o poder de largada, porque é preciso conversar com o Wolverhampton, são Palmeiras e Flamengo, tá? Quem tem já um interesse há muito tempo no Arias é o Palmeiras. E isso não é clubismo do Facincani. Não, isso é informação, tá? Porque o Flamengo pode chegar e contratá-lo e ele tem hoje, até acho que uma questão esportiva, muito mais condição psicológica de chegar e mostrar pro Arias que o time tem rodado muito mais, que o objetivo é melhor do que o Palmeiras, né? Mas, vamos trazer os fatos. Janeiro do ano passado, o Palmeiras procurou o Fluminense, até tentou envolver jogadores, valores diretos, era o nome do Zé Rafael. Então, antes mesmo do John Arias ir pra Europa jogar pelo Wolverhampton. Sim, no ano passado. O Palmeiras tentou colocar o Zé Rafael na parada. A história do Rony era pra ser casada com o Fluminense pra tentar abater. Nada disso deu certo. O Fluminense não quis vender o Arias pra qualquer clube brasileiro por causa do Mundial de Clubes. Ponto. Depois, agora do meio do ano, a mesma coisa. Houve um acordo, esse acordo, inclusive, em janeiro, de uma renovação de contrato com o Arias para aumentar o valor da revenda dele. E no acordo, o Arias prometeu que não faria qualquer negócio com o clube brasileiro. Tanto é que depois o Palmeiras voltou à carga, pós-Mundial de Clubes, para comprar o John Arias do Fluminense, ofereceu os mesmos valores que o Wolverhampton pagou. Os mesmos 16 milhões de euros. 16, e o Fluminense falou, não vendo para clube brasileiro, não posso, o Arias também não quer, o acordo era apenas para liberá-lo para Europa. Tanto é que em janeiro, dentro dessa história do Palmeiras, o Fenerbahçe da Turquia também chegou com valores que foram insuficientes e o staff do Arias entendeu que não era legal ir para Turquia. Você veja só, né?
Uma dessa é até melhor ir pra Turquia, né? Do que pro Wolverhampton, né? Depende, né? Tá uma confusão danada agora no Fenerbahçe, no Galatasaray, jogador preso, o capitão do Fora do a equipe de arbitragem, né? Então, tá uma zona danada, né? Acho que pra ele tá bom. Deixa a Premier League lá quietinho, né? Até porque tem janela. Ô, Facinca, você acha que hoje, né, muitos jogadores se atraem, além, logicamente, da estrutura da equipe, Claro. pelo técnico, né? Eu quero trabalhar com aquele determinado técnico, Verdade. porque eu sei que eu vou me desenvolver bem com ele. Você acha que hoje o Abel Ferreira tá queimado nesse mercado? Não, o Abel não é um cara queimado. Isso aí não. A questão toda é que a filosofia de jogo no Palmeiras e a montagem de elenco não trazem ao mercado, talvez, a confiança de um time que possa jogar no nível competitivo mais alto. Numa dessa, você Né? tem lá a proposta. O John Arias recebeu, o staff do John Arias recebeu a proposta do Flamengo. Ele olha pro Flamengo, o Flamengo é atual campeão brasileiro, campeão continental, tem um trabalho que tá começando agora, né? Um pouco mais de um ano do Felipe Luiz, primeiro trabalho dele como treinador, né? Mas muito bem avaliado pelos seus pares, pelos seus jogadores. E do outro lado, você tem um Palmeiras pressionado, que investiu alto, mas investiu mal, que deu em água na temporada inteira. E você tem esses dois caminhos. No Palmeiras, o Arias chega, pega a camisa e entra em campo. Sim, isso é um fato. E no Flamengo, será que ele Então, pega a aí camisa que e entra está. em campo? É aí que está. Olha que loucura. Por onde joga o Arias? Pela ponta, Pela ponta. Qual ponta? direita. Quem joga na ponta direita do Palmeiras? Alan. Não, da ponta direita tem o Alan jogando como ala, na verdade, né? É ponta, né? Vamos Ponta, colocar aqui no sistema que deu certo, do jogo contra o Galo, que é o sistema que deveria ter jogado, inclusive, contra o Flamengo. Não, impressionante, né? O cara abre a mão no jogo mais importante da temporada, erra, grotesco. Eu vou colocar daqui a pouco carta na nossa conversa, tem conexão com a gente. Mas erra na principal partida da temporada e no jogo. É um tapa na cara do torcedor. tapa na cara, No né? jogo seguinte, você coloca aquilo que é óbvio em campo. Então, o Arias chegaria numa posição que o Palmeiras está começando a encontrar um baita cara. Claro que poderiam jogar juntos. Porque aí você pode pensar, pô, mas o Alan vai jogar por dentro. O moleque se encontrou bem na ponta, ele é rápido, quebrador de linha. Isso aí. Você vai de novo pegar um jogador que tá começando a se adaptar numa ponta e vai jogar na outra. Ou seja, vai trazer um baita jogador para improvisar um outro baita jogador. É isso. Você tá entendendo como é que funciona o Palmeiras? Como as contratações talvez às vezes se sabotam no Palmeiras? Sendo que no Flamengo, no lado direito do campo, tem o Plata. Não dá largada em termos de capacidade do John Arias. O Luiz Araújo, o Arias é mais jogador que o Luiz Araújo. Nossa, mas muita coisa. O Carrascal pode jogar pela esquerda também quando ele jogava no River Plate. Então ele tem, por incrível que pareça, com Plata e Luiz Araújo, que são ótimos concorrentes, muito mais chance de jogar praticamente sozinho do que jogar no Palmeiras. Claro que, a grosso modo, é lógico que um cara desse chega pra ser titular. Mas aí, você vai pegar o Alan e colocar no banco do Arias, sendo que você tem um baita jogador surgindo. E aí continua o quê? O problema crônico da ponta esquerda. Que é ali que o Palmeiras, desde que saiu o Scarpa, não conseguiu encontrar ninguém. E do camisa 5, desde que saiu o Danilo, ninguém assumiu a função. Ninguém assumiu. Pronto, então voltamos de novo ao checkmate do técnico Abel Ferreira em contratações do mercado. Gente, ó, beijo pra você, Chaplin. Coraçãozinho pra toda a nossa audiência, ó. Coraçãozinho e like, hein? Like. Nossa meta aqui, ó, 200 likes na live do Link Sport Clube e 1000 likes na live do canal do fácil, hein? Facincani. Ó, vai fazer o seguinte, tá no canal do Facincani, vem no Link Sport Clube. Tá no canal do Link Sport Clube, vai no canal do Facincani e assim nós vamos construir esse caminho de sucesso. É isso. Rodrigo Cartagenese, boa tarde, boa noite pra você. Eu não poderia deixar de te receber hoje, nesse dia tão especial, tão marcante. Meu parceiraço esteve aqui, inclusive, na grande decisão. Ô, Cartinha, John Arias. A gente tava conversando aqui onde que vai jogar o John Arias, se consegue Tudo se titular isso no se Palmeiras. chegar, né? Exato. Porque por enquanto é algo ainda embrionário. Existem essas conversas pra lá, pra cá. Tem o Flamengo que pode atravessar o Palmeiras, a gente sabe que o Exato, diretor de futebol exato. do Palmeiras é bem tem contestável. E o Fluminense indo pra uma Libertadores pode ser também Ah, mas que não na tem briga. dinheiro, Tem né? bala. O problema do Dinheiro, Fluminense né? é a grana. E o John Arias não faz... Que a prioridade do Arias pra voltar ao Brasil ao Fluminense é um fato. O problema é o Fluminense chegar com a grana Os no 20 Wolverhampton. milhões, Né? É jogador que
é contratado para elevar nível de elenco do Palmeiras, o Palmeiras fica quase que imparável, Rodrigo Cartaginese. Muito boa noite para você. Boa noite, Enio, Facincani, a Vicky, pessoal da produção e você que tá aí do outro lado da tela. Cara, o Arias seria uma baita contratação, mas esse ponto que vocês acabaram de falar realmente é um problema que a gente já tem há muito tempo, é contratar jogador que já tem na posição. O Felipe Anderson chegou desse jeito porque poderia jogar na esquerda, mas o melhor lado dele era na direita, tinha o Estevão ali e atrapalhava isso daí. Aí depois o Felipe Anderson falou que queria jogar na esquerda. Então realmente a gente tem um problema ali na esquerda. Depois de Scarpa, Dudu, esses caras, não entrou mais ninguém com qualidade. Chegou o Torres aí, não deu certo. O Arias, sem dúvida, seria uma baita contratação. O Palmeiras precisaria de um jogador assim, né? O Palmeiras precisa de um jogador rápido, mas melhor ainda do que contratar o Arias é contratar jogador para a posição certa. Não adianta você contratar jogador, você vai ficar batendo cabeça, todo mundo vai ficar ali, você vai tirar o Alan, a não ser que o Palmeiras venda o Alan, né, próximo do meio do ano, faça alguma venda com ele, falaram que pode chegar uma proposta de 87 milhões de libras, né? Um absurdo isso. Eu fiquei até assustado e seria aí sim um jogador para complementar no lugar do próprio Alan. Agora, em questão do Flamengo, assim, eles têm grana, né? A gente vê a questão financeira do Palmeiras, se não vende jogador, já tem um problema. Um ano que o Palmeiras tiver uma fonte ali meio seca, da base, vai ter problema nos caixas. O Flamengo já não tem esse problema. E o Fluminense não vai pagar, não vai comprar, né? Eles venderam, assim, muito contra gosto, mas já venderam para meio que ficar por lá. E o John Arias é um baita atacante, cara. Ajudaria demais aqui no Palmeiras. É porque assim, Vicky, pensando de modo prático, o John Arias é um cara que você não contrata você não contrata um jogador de 20 milhões de euros pra ficar no banco. Não, claro que não. Né? Por isso que eu tô colocando essa dúvida. E o Alan pode realmente ser vendido. A gente sabe, existe essa possibilidade. Tudo bem, o Estevão saiu, o Palmeiras não ficou refém de ninguém, porque o ano passado o Palmeiras era realmente refém do futebol do Estevão. Era bola no Estevão e ver se ele consegue resolver ou não. Que jogava pela ponta. Pela ponta também. Quando o Palmeiras vai começar a jogar futebol coletivo? A gente vai parar de falar de peça aqui, peça colar. Então, eu acho que o Palmeiras, o que afeta o futebol coletivo do Palmeiras é a falta de peças. É sair uma única peça e aí afetar todo o sistema tático do time. E além, né, corroborando com isso, jogadores abaixo do que poderiam render. Um exemplo, o futebol coletivo do Palmeiras poderia render muito mais se tivesse pelo menos 2 volantes de qualidade. E aí, avançando um pouco mais o Andrés. Se tivesse pelo menos um primeiro volante com uma qualidade maior de proteção da linha defensiva. Um segundo volante com uma característica mais de saída de bola. Semelhante a que era a dupla Danilo e Zé Rafael. Pronto. Isso já é uma chave pro coletivo funcionar muito bem. O Palmeiras fez mal de abrir mão do Zé Rafael ou Facincani? Quando você traz o Emiliano Martinez e o Aníbal Moreno, jogadores que são interrogações, e você não consegue encontrar uma solução dentro do próprio elenco para ser uma terceira via de base, aí sim. Porque não era uma certeza, né? Que esses dois, principalmente o Emiliano Martinez, pudesse se tornar uma referência. E o Zé Rafael, o problema dele era físico, não era problema técnico. Né? O cara é um monstro. Né? O Palmeiras demorou para tomar a decisão de, no ano passado, operar o Zé Rafael. Faltou entrar em consenso com o próprio jogador. Você vai operar, vai ficar tanto tempo fora. Mas vou perder a reta final. Zé, é o sacrifício. Prefiro você bem em 2025 do que se arrastando e arrebentado. E no ano passado realmente ele não conseguiu jogar. E ter uma figura que ainda pudesse entregar um pouquinho, né? Porque nessa dor de cabeça que o Palmeiras teve em 2025, o Zé Rafael é um cara com muito mais experiência e segurança que Aníbal Moreno e, obviamente, o Emiliano Martinez. Então, pensando que as peças de reposição elas estavam muito longe da experiência do Zé Rafael, é claro que você fez mal. Porque perde o Dudu, aí se traz Sousa. Sim, muito abaixo. Abre mão do Rony, que eu gosto ou não, mas é um cara experiente, rodado, vencedor. Facundo Torres. Abre mão do Zé. Emiliano Martinez, que veio do Poçante Midtjylland da Dinamarca. É lógico que
aí você tá abrindo mão de jogadores que, pra trazer o que você investiu, ou no caso, gastou nesses caras, era melhor ficar mais um ano com esses, junto uma grana, e aí de fato você tenta trazer jogadores de uma qualidade muito mais alta, né? Então, hoje, é lógico que agora é fácil falar na engenharia de obra pronta, mas lá no começo do ano, Enio, pra quem acompanhava meu trabalho, seja aqui no meu canal, seja em outros lugares por onde eu estive, e agora aqui conosco, vocês vão entender que a minha mentalidade é a mentalidade de trazer jogadores desse nível, Arias, Andréas Pereira, Vitor Roque, ou seja, eu quero no Palmeiras, e o Palmeiras precisa, não é só o meu desejo, mas o Palmeiras, na ambição que ele tem, se é que ele tem essa ambição, tem que entender, mas pelo menos eu entendo e espero que sim, de ser igual e brigar com o Flamengo por todos os títulos e chegar pra ganhar, ele precisa mudar esse perfil e ter esses caras no elenco. O Diego Lopes manda uma mensagem aqui pra gente, eu quero saber a opinião de vocês, porque a gente tá falando do Arias na melhor posição dele, que é um ponta, né? Ele pergunta, boa tarde, Arias não consegue fazer a do Maurício? Nesse meio de campo. Mas o Maurício é ponta direita também. Mas hoje, na configuração do Palmeiras, ele é um meia atacante. Meia atacante. Uma próxima... É que o Palmeiras, gente, vamos lá. O Palmeiras, o ideal, tá? Ele joga triângulo. Sim. No meio. Então, a direita desse triângulo Criou vai um jogar quadrado o Andrés. por conta do Flaco Lopes e do Vitor Roque. O Alan, né? A direita aqui vai jogar o Andréas. O Andréas. Aqui, flutuando por fora, o Alan. Centralizado o Vitor. E vem pra cá. Felipe Anderson, talvez. Felipe Anderson. Aí aqui, na região central, o Flaco Lopes e os 5 que tá faltando. Então, o Palmeiras, ele contratou 4 meias pontas pela direita. Facundo, Felipe Anderson, Maurício, tinha o Estevão, agora tem o Alan. E pelo lado esquerdo só tem o Felipe Anderson, que também dizem que joga pelo lado direito, Não, né? ele sempre foi ponta Pela direita, direita, tá né? improvisado. Foi improvisado pelo E o lado Sousa? esquerdo. É ponta esquerda, mais fraco. O Sousa, ele era o patinho feio, um coadjuvante de luxo, não é nem de luxo, do Tajeres de 2 temporadas atrás, em que ele tinha Rodrigo Vijagra como um baita volante que foi pro River, e sabe quem que era o cérebro? Rodrigo Garro. Esse era o cara. E, inclusive, posso tirar só um pouquinho da modéstia aqui, rapidinho? Não seja nada modesto. Não, é porque eu adoro acompanhar o campeonato argentino, vocês sabem. Nossa, então você tem um fígado de aço, né? Eu tenho, eu adoro, por incrível que pareça. Há 2 anos, vai completar agora, né? Agora em dezembro. Tem um vídeo no meu canal falando sobre Rodrigo Garro, que era um cara no Tajeres que poderia ser uma baita opção pro Palmeiras no futebol brasileiro em 2024. Não era nem especulado. E dizem que o Scout chegou a levantar o nome dele, que foi recusado pelo Palmeiras. Eu já ouvi falar um rumor desse. Enfim, eu só sei que eu fiz esse vídeo do Rodrigo Garro. Ele tava entre os citados. Semanas depois ele é contratado pelo Corinthians. E o Garro é um jogador absurdo que é no Corinthians. E não tem um cara Garro, desse perfil no Palmeiras. Ele é um jogador de inteligência. E um cara que falta na posição que o Palmeiras precisa, o 10. Esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês verem o link Esporte Clube, os créditos vão estar na descrição do vídeo. Facincane aí, a turma toda falando muito sobre possivelmente John Arias no Verdão. Realmente uma posição que o Palmeiras é carente. A ponta esquerda que ele viria aí, um excelente jogador que tá sem espaço lá no Wolverhampton. O time dele não tá ajudando, tá quase rebaixado. E se depender dele, do empresário, e visando a Copa do Mundo aí, que independente dele jogar, ele vai acabar sendo titular na Colômbia, mas enfim, seria muito bom para o atleta que já está indo para o fim de carreira, ele está quase 30 anos, vir para o Verdão, ainda queimar a lenha que tem aí. E o Facincani destacando aí na época do Garro, que jogava no Tajeres, o que vale essa sondagem, né, dos atletas sul-americanos. Infelizmente o Palmeiras se interessou, o Corinthians foi lá e comprou e contratou. Então a gente tem que ficar de olho no mercado, tem muitos atletas aqui que são bons e que não são tão valorizados. O Palmeiras precisa de um camisa 10 e desse ponta mesmo aí. Beleza, turma? Deixa aí no comentário a opinião de vocês. Será que o John Arias vem? Deixa aí pra gente, beleza? Obrigado por estar hoje aí e até o próximo vídeo.